Vamos já estabelecer um contato direto com o nosso Jamil Chad para falar sobre a situação da guerra no Irã. A grande expectativa que nós tínhamos na sexta-feira... acho que eu agora exagerei. A expectativa que nós tínhamos na sexta-feira sobre um acordo de paz, não, Felipe, não era tão grande assim. Mas, enfim, foi por água abaixo, não deu certo por enquanto, sejamos otimistas. O presidente dos Estados Unidos disse que agora ele vai bloquear o Estreito de Hormuz, vai punir qualquer país que pague ao Irã pelo direito de passagem pelo canal. Jamil Chad, explica pra gente como é que funciona isso. Agora, ele é que vai bloquear o canal que já está bloqueado e que antes não estava bloqueado, mas pelas decisões dele foi bloqueado? Joana, bom dia, Felipe. Uma segunda-feira com muitas perguntas, Joana. Você coloca todas essas perguntas assim, achando que a semana começa tranquila. Não, a semana começa muito intensa e eu posso te dizer, nem diplomatas, nem militares, nem governos sabem a resposta para a tua pergunta. Porque justamente essa é a jogada de Donald Trump. Fazer com que aquela única arma, basicamente enorme, que o Irã tinha, que era bloquear o Estreito de Hormuz, agora seja uma arma dele. Agora, vamos lá. Como que é uma arma dele se ele basicamente não está na região? E se ele chegar perto da região, eventualmente os seus próprios navios poderão ser bombardeados pelos iranianos. Então tem muita dúvida no ar. Mas vamos lá, vamos aos fatos primeiro. Em primeiro lugar, Donald Trump diz que às 10 horas da manhã do horário de Washington começa a valer o tal do bloqueio americano no Estreito de Hormuz. Agora, eu falei com muita gente durante o fim de semana, Joana, e tem uma percepção de que isso talvez seja uma tentativa de convocar, basicamente, para a negociação quem? Os chineses. Por que os chineses? Porque o bloqueio existia, de fato, no Estreito de Hormuz, mas os barcos que estavam indo para a China supostamente continuaram indo. O bloqueio americano agora bloqueia tudo, inclusive dos amigos do Irã. Então, é aquela história, não vai passar o meu, então não vai passar o teu também. E aí, não é para isso gerar, obviamente, um conflito armado no Estreito de Hormuz, mas eventualmente chamar a China, que, claro, depende muito do petróleo iraniano, justamente para que ela convença o seu parceiro em Teherã a ceder. Nada disso está garantido, nada disso pode ser dito como algo, vamos dizer assim, previsível. Previsibilidade não é uma característica de Donald Trump, como a gente já sabe, mas vamos ver aí para onde vai essa situação. Verdade é que o petróleo voltou a subir acima de $100 por barril, óbvio, com tanta incerteza. Não se sabe, e aí não se sabe mesmo, não estou exagerando, não se sabe se o cessar-fogo está válido ou não está válido. Não se sabe se o Hezbollah no Líbano faz parte do cessar-fogo ou não, e o que temos aí no horizonte é talvez uma força liderada por Reino Unido e França para tentar fazer algum tipo de, eu diria, avenida dentro do estreito para permitir que algum tipo de fluxo comece a passar pelo canal absolutamente estratégico no mundo. Então, olha só, Jonas fez uma pergunta só, quer dizer, na verdade várias, mas para uma segunda-feira é até desleal fazer uma quantidade de pergunta dessa. Vou acrescentar mais uma, então. Jamil está longe Jamil. mesmo, ele não vai bater na gente, né? Agora, Jamil... Não é desleal comigo, não é desleal comigo, não. Porque ninguém sabe. Você é nosso querido. Agora, do alto da nossa ignorância, ou da minha, pelo menos, né? Eu fico pensando assim, poxa vida, né? Se o problema era só esse, precisamos de 7 semanas, precisamos dessas mortes de civis, precisamos despertar o fantasma, né, da luta entre Israel e os civis do Líbano, porque Hezbollah é uma coisa, né? Mas os civis do Líbano, precisamos virar o mundo de ponta cabeça para uma questão absolutamente alfandegária. Estou colocando entre aspas, é claro, né, Jamil? Mas uma questão alfandegária, tarifária, né? Eu estou sendo ignorante demais aqui, Jamil? Não, esse é um ponto fundamental, porque vamos lembrar, no início, lá em janeiro, quando aqueles protestos aconteceram no Irã, Donald Trump falava que era uma ofensiva para mudar o regime iraniano. Esse debate nem existe mais, né? Nem é mais colocado dessa forma. E aí, pelo menos consta, e isso foi relatado por vários meios de comunicação nos Estados Unidos,
meios profissionais, não estou falando aqui de blogs ou de contas no YouTube, não, nada disso, mas jornais profissionais que fizeram, de fato, reportagens mostrando que no dia que Donald Trump decidiu ir à guerra contra o Irã, os seus generais avisaram: olha, presidente, tem uma parte que é arriscada, que é a questão do Estreito de Hormuz, que os iranianos podem eventualmente querer fechar. E Donald Trump achou que isso não iria acontecer. E os relatos mostram que ele, de fato, deslegitimou a preocupação dos seus próprios generais no dia, na verdade, horas antes de autorizar o primeiro ataque. Porque esses generais, que sim, aí sim, Felipe, estudam essa questão não há meses, mas há anos, conhecem e têm informação privilegiada, claro, dos serviços de inteligência que atuam na região, avisaram: olha, isso é um risco. Donald Trump não acreditou. E aqui estamos. Aqui estamos, 8 horas e 32 minutos. Você volte, por favor, amanhã, meu querido Jamil, porque nós temos mais 18 perguntas para colocar. Não para você, mas para as autoridades do mundo. Um grande abraço. Para jogar pro ar, assim, né? Para jogar pro ar, exatamente. Não, João, a gente vai ter que agora combinar essas perguntas, mas não comigo, com o próprio Donald Trump. Fechado. Tá fácil. Valeu, Jamil. Um beijo, Ana. Valeu. Um beijo, Felipe.